Milhões de pessoas no mundo dedicam tempo para estudar um livro milenar, a Bíblia. Um livro tão antigo como esse tem algo a ensinar ainda hoje? Meu nome é Vanessa Arba e eu vou te explicar por que os adventistas enfatizam tanto o estudo da Bíblia. É verdade que dá para adquirir conhecimento bíblico ao assistir um sermão, por exemplo. Mas ao estudar a Bíblia, é possível examinar com mais tempo, julgar por si mesmo e questionar o que está escrito. Essa liberdade de questionar, examinar e ser convencido pelo próprio texto é o que sempre caracterizou o ensino da Bíblia pelos adventistas do sétimo dia. Mas esse método de ir ao livro sagrado para compreender quem é Deus e como ele se relaciona conosco vem de muito antes do surgimento da denominação. Os escritores e personagens do Novo Testamento, em especial, sempre situavam o que eles estavam observando no mundo e nos acontecimentos à luz das Escrituras. O Evangelho de Lucas, por exemplo, conta que depois de ressuscitar, Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, mas eles não conseguiram reconhecer o Mestre. Ao invés de apontar para si mesmo e dizer, olha só, sou eu que voltei, ele fez diferente. Jesus chama os discípulos para a realidade daquilo que as Escrituras dizem. Cita Moisés, os profetas, os escritos e tudo aquilo que já estava previsto. Para entender o que estava acontecendo, a referência usada pelo próprio Filho de Deus foi aquilo que fora revelado por Deus, as Escrituras. A escritora norte-americana Ellen White escreveu que estudar a Bíblia com alguém foi uma ideia de origem celeste. No livro Obreiros Evangélicos, na página 192, Ellen diz que uma pessoa não pode falar a uma multidão e movê-la como faria se estivesse em mais íntimas relações com os que a compõem. Ou seja, há uma influência maior ao estudar a Bíblia de maneira pessoal do que num discurso para inúmeras pessoas. Conta a história que, em 1882, centenas de adventistas estavam reunidos em um congresso no estado americano da Califórnia. De repente começou um temporal muito forte. Quem estava na tenda não conseguia ouvir o que o pastor Stephen Haskell estava pregando. Na hora, ele teve uma ideia. Separou as pessoas em grupos menores e distribuiu alguns textos bíblicos acompanhados de perguntas. No dia seguinte, Ellen White procurou Haskell e disse que recebeu uma visão. Ela viu milhares de adventistas indo de casa em casa, ensinando sobre a Bíblia dessa forma, mais pessoal. Haskell ficou impressionado. O que Ellen revelou a ele teve um impacto tão forte que ele imediatamente começou a criar a primeira série de estudos bíblicos da Igreja Adventista. As primeiras 2 lições eram sobre o sábado e a volta de Jesus. Se a estratégia de estudar a Bíblia com outras pessoas foi idealizada pelo próprio Deus, certamente precisa ser executada da melhor forma possível. E se você quer estudar a Bíblia com alguém, preste atenção nesses passos. Antes mesmo de começar esse ciclo, observe a sua vida pessoal. Pergunte a você mesmo, eu vivo o que ensino? É preciso ser coerente. E se prepare, estude muito sobre o tema previamente. Tenha em mente que você vai mudar a vida de alguém, e isso exige responsabilidade. Uma dica legal é levar alguém junto com você, para orar enquanto você conduz o estudo. Quando chegar na casa da pessoa, seja amável, converse rapidamente e já comece o momento. Para criar uma continuidade, relembre o que foi estudado na última vez em que estiveram juntos. Comece contando uma boa história que envolva o tema e abra a Bíblia para juntos saberem o que ela tem a dizer sobre isso. Fazer perguntas é um bom jeito de instigar a pessoa a encontrar a resposta na Bíblia. Dúvidas vão surgir, por isso mostre-se aberto para ouvi-las e responda tudo de forma clara, usando sempre o livro sagrado. E não se esqueça, cada lição deve apontar para Cristo e o plano da salvação. Para finalizar, relembre os principais pontos estudados. Convide a pessoa a refletir nas coisas boas que acabou de aprender. Esse momento é forte, mas precisa ser equilibrado entre a razão e a emoção. Em seguida, ore pela decisão tomada pelo estudante. Assim que terminar a oração, já anuncie qual será o próximo tema, para criar aquela expectativa legal. Feito isso, não demore para ir embora. Deixe o estudante livre para pensar em tudo que ele acabou de aprender, enquanto está fresquinho na mente e no coração. Dicas rápidas, mas muito importantes. Não se atrase. Importe-se de verdade com o estudante. Seja rápido no momento do estudo, não se alongue.
Procure não usar expressões denominacionais, fale fácil. Nunca critique outras igrejas. Não pressione o estudante a tomar decisões, mas sempre faça o convite. E por último, não confie em si mesmo. No segundo livro de Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15 dizem assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E nos 2 versos seguintes, o autor continua: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A salvação vem pela fé, sim, porém conhecer a Bíblia nos habilita e nos capacita a sermos sábios para receber essa salvação. E quando eu falo de salvação, é sobre ser salvo mesmo, de viver para sempre num lugar sem morte, sem pandemia, sem doença, sem desemprego. Isso é o que a Bíblia promete, mas uma boa notícia dessas não se guarda para si. Você conta para outras pessoas. Nesse caso, você estuda a Bíblia com elas. O que acha de estudar a Bíblia ou iniciar o estudo com alguém hoje mesmo?